Bom dia a todos, bom domingo para todos, um domingo especial. Hoje é o Dia das Mães, que o Espírito Santo, o doce Espírito de Deus, seja derramado sobre essa pessoa tão importante para nós, para todas as famílias da terra. Que Deus abençoe todas as famílias, em nome de Jesus. O estudo de hoje vai falar sobre os dons do Espírito, princípios e objetivos dos dons do Espírito Santo. E o verso-chave para esse estudo está em 1 Coríntios 12, 18, que vai dizer assim: Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhes aprouve. 1 Coríntios 12, verso 18. E qual é o objetivo desse estudo? O objetivo é conhecer os princípios básicos para a doutrina dos dons do Espírito. Vamos saber o que é dons do Espírito Santo e aquilo que se parece também que é os dons, mas não são, que são os talentos naturais, amém? Então eu quero dizer que gosto de pensar na igreja cristã como a grande casa de ferramenta de Deus, uma casa de muitas ferramentas e que essas ferramentas são úteis em todas as coordenações, todos os lugares necessários dentro de uma igreja, né, na qual Deus repartiu essas ferramentas. A cada um de nós, crentes, as ferramentas apropriadas para que nos juntos possamos construir a sua obra neste mundo, como o apóstolo Paulo falou isso em Efésios 4, verso 12. Amém? É claro que você percebeu que estou usando termos ferramentas como sinônimo de dons espirituais. Neste ponto, no nosso estudo, quero definir alguns termos e fazer alguns esclarecimentos. O que são dons espirituais? Você sabe o que é dons espirituais? Eu vou ler para você. Os dons, o Novo Testamento usa a palavra grega carisma, o carisma para designar os diversos dons que Deus deu a seus filhos através do Espírito Santo. Isso fala lá, nós vamos falar daqui a pouco em 1 Coríntios 12, 31. Na linguagem comum, a palavra carisma indica a característica de uma personalidade atraente, mas biblicamente significa dom da graça, né? Carisma na Bíblia tem sentido diferente daquilo que o mundo imaginou quando diz que alguém tem carisma. Paulo vai falar, então, em 1 Coríntios 12, 31, ele vai falar assim: por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Por isso, eu vou mostrar a vocês o caminho que é melhor de todos. Então, bacana sobre isso. Então, esse é dom de Deus, é carisma, que vem para todos nós a partir do Espírito Santo. E talentos naturais, né? Como o próprio nome indica, talentos naturais são habilidades com as quais a pessoa já nasceu ou que desenvolve a partir do seu potencial. O que não significa, é claro, que também não há, que não venha de Deus, pois já aprendemos com Tiago, né? Tiago vai falar lá em Tiago 1,17, ele vai falar que toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto e recebendo, né, descendo do Pai das luzes. Então, talentos é quando nós nascemos, viemos ao mundo através da nossa mamãe, né, da nossa família, e os talentos e os dons espirituais nós temos quando nós nascemos de novo, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos, né, os dons espirituais. O primeiro dom que nós recebemos é o dom da salvação. É isso? É o dom da salvação. É o dom da salvação e é o que nós acabamos de testemunhar, dizendo o que nós éramos antes de ter Jesus Cristo e agora com Cristo Jesus, como nós somos. Então, o tom do testemunho da nossa salvação. E depois vem, cada vez que nós nos aproximamos do Senhor Jesus, ou do Espírito Santo, essas ferramentas, os dons vão aparecendo e nós vamos colocando em prática dentro da igreja. E que então dons, que é a diferença de dons e talentos naturais, né? O que é talento natural? Já falei ainda há pouco, né? Vem de Deus quando nós nascemos. Assim como nós nascemos com dom, né? O dom da música, o dom de dirigir, aí a direção, quem gosta de dirigir vai dirigir kart,
depois vai para a Fórmula 1, Fórmula 3, Fórmula 1, vai ser um grande piloto. Quem gosta de música, toca piano, nasce com esse talento, né, de tocar piano, ele vai exercitar 8 horas por dia, então nasce com esse talento e desenvolve especialmente para quê? Para tocar as emoções das pessoas. Os talentos naturais tocam o sentimento das emoções humanas e também são desenvolvidos com muita disciplina, como eu falei, estudando, exercitando aquele talento que deu e vai ser um grande profissional aí fora. E dons espirituais vêm de Deus quando há um novo nascimento, quando nós nascemos do Espírito, né? do Espírito, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Então esses dons espirituais que vêm de Deus vêm sobre nós. Se o talento natural atinge as emoções humanas, os sentimentos das emoções humanas, os dons espirituais ele é diferente, ele ministra ao espírito das pessoas, ele toca no espírito das pessoas e também desenvolve-se especialmente pelo andar no Espírito. Quanto mais nós nos aproximamos do Espírito Santo, mais nós recebemos dons espirituais para o serviço na casa de Deus. Então, talentos naturais ou habilidades profissionais são consagrados a Deus e para servir aos homens, né? Nós nascemos aí para nascer aos homens, para servir a todos. O apóstolo Paulo vai falar em 1 Colossenses 13, 17, ele vai dizer assim: tudo o que vocês fizerem ou disserem, façam em nome de Jesus e por meio dele agradeçam a Deus o Pai. Então, seja talentos naturais que você nasce, que as pessoas nascem aí, todos nascem, ou seja, os dons espirituais que falam as pessoas de forma espirituais, todos esses dons devem agradar a Deus, né? E que é interdependência dos membros da igreja. O que é isso? É importante. Tem alguns versículos bíblicos que eu vou ler para vocês, comentar o que o apóstolo Paulo falou em Romanos 4, 5. Ele vai dizer assim: Paulo esboça uma analogia entre o corpo humano e a comunidade cristã. Assim como cada um de nós temos um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem toda a mesma função, embora as diferentes funções sejam necessárias para a saúde e enriquecimento de todos, assim também em Cristo, pela nossa união comum com Ele. Nós que somos muitos, formamos um corpo. Como um só corpo, cada membro faz parte de todos os outros. Isso é, nós dependemos um dos outros e essa maturidade de mutualidade, de fraternidade cristã é enriquecida pela diversidade dos nossos dons. Irmãos, é muito interessante nós entendemos que nós precisamos um dos outros. Deus deu um dom para um, deu dom, e nós, como decidimos estarmos juntos, ministrando nossos dons, aquilo que Deus deu para nós, para servir aos outros, isso no conjunto da obra da igreja, isso fica muito interessante para todos nós. Pedro ele vai falar em 1 Pedro 4,10, né, assim como o apóstolo Paulo falou que somos como um corpo humano, o apóstolo Pedro vai falar que nós somos como uma figura de uma casa. Ele vai falar que nós somos como disperseiros, né, para exortar-nos a servir uns aos outros de conformidade com a graça, fonte de dons. Quer dizer, Pedro já vai falar que nós somos como uma casa, tem uma despensa com várias utilidades, cada essas utilidades elas são necessárias para servir a casa. Não é isso? Então, ele vai falar dessa fonte recebida, porque de acordo com o texto considerado, todos na casa de Deus têm graça para dar, bem como precisam receber graça. E todos nós somos chamados a suprir essas necessidades mútuas. Amém? Eu quero ler o texto de 1 Coríntios 12, verso 25 e 26, que vai falar, o apóstolo Paulo ele vai falar algo muito interessante nesse texto, que vai dizer assim: desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse uma pelas outras.
Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Que palavra maravilhosa, né? Que possamos estudar rapidamente sobre talentos naturais e sobre dons espirituais. Talentos e habilidades naturais atingem as emoções, os sentimentos humanos. E dons espirituais vêm quando nós nascemos e recebemos Jesus como Senhor e Salvador, e isso atinge o espírito das pessoas. E isso agrada a casa de Deus, são como ferramentas, são como o corpo humano, ou então são como dispensa utensílios necessários para a casa de Deus. Que Deus abençoe hoje e estudem isso. E semana que vem nós vamos continuar sobre esse tema maravilhoso. Amém? Que Deus abençoe a todos. Bom domingo. Feliz Dia das Mães para todos. Até mais.